Meus amados irmãos, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse, no livro do Apocalipse, capítulo 14, que relata o Cordeiro e os seus remidos no Monte Sião. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Abra sua Bíblia aí no livro das Revelações de Cristo, o capítulo é o 14, né? Capítulo 14, o Cordeiro e seu remido no Monte Sião. Vamos ler. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o Monte Sião. O Cordeiro é Cristo, né? Se vocês têm esse entendimento, o Cordeiro é Cristo. Olhei e vi, e eis o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele os 144.000 que trazia na fronte escrito o nome dele e de seu pai, né? Esse 144.000 relatado aqui, né? Esses 144.000 são aquelas pessoas israelitas que foram conduzidas a Cristo através da lei de Moisés, né? Seguiram fielmente e são pessoas virgem, né? São homens virgem, né? Esses 144.000 que seguem o Cordeiro são povos israelitas das 12 tribos, né? 144.000 das 12 tribos são esses que seguiram a lei de Moisés até Cristo. E eles são virgem, não se contaminaram com mulheres, né? E eles seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Esses 144.000 aqui, né? E com ele os 144.000 que trazia na fronte escrito o nome dele e de seu pai. E houve uma voz do céu como a voz de muitas águas, né? E houve uma voz do céu como de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E a voz que eu ouvi era como de arpistas, e tocavam as suas harpas, né? Essa voz porque essas coisas está sendo revelada para João, para ser relatada para nós sabermos os acontecimentos dos últimos dias, né? No fim desse mundo aqui, o fim dos tempos, né? Os últimos dias, porque os últimos dias vai acontecer logo durante os 1000 anos de Cristo, nessa trajetória dos 1000 anos de Cristo. Quando os 1000 anos de Cristo aqui na terra estiver se terminando, vai começar a grande tribulação, né? Vai acontecer muitas coisas aqui na terra, vai cair fogo do céu, uma parte do rio vai ficar amargo, uma parte do mar vai se tornar em sangue, o céu vai escurecer, o sol vai escurecer, vai cair estrela, uma série de acontecimentos durante a tribulação, que é para o povo que estão seguindo a Satanás, vejam o poder de Deus, e assim eles se convertam a Deus, e que possa deixar Satanás e voltarem para a legião de Deus, né? Abandonando a legião de Satanás. Mas não vai ser fácil, porque Satanás cauterizou demais a mente desse povo dentro das suas igrejas falsificadas, que são igrejas católicas, igrejas evangélicas, né? Igrejas evangélicas, budista, feiticeira, aquele povo que trabalha com feitiçaria, maçônica, várias religiões, porque a religião foi inventada por Satanás dentro da sua legião. A legião de Satanás inventou as religiões,
e as religiões inventaram suas igrejas falsas para enganar o povo do mundo para Satanás, né? Isso é uma grande verdade, não é mentira. Quem quiser acreditar, acredite. Quem não quiser, fique com Satanás, né? Mas essa é a grande realidade, uma grande verdade, né? E nos dias de hoje ainda continua prevalecendo a legião do mal. Nos dias de hoje, 90% de toda a população do mundo estão servindo a Satanás e não a Deus. 90% da população do mundo estão servindo Satanás e não Deus. Isso é uma grande verdade, não é mentira, tá? Não é mentira isso. É porque basta olhar em volta de vocês que o que vocês veem são coisas para o diabo e não para Deus. Dentro das igrejas e fora das igrejas, né? Tanto dentro das igrejas quanto fora das igrejas. O povo estão trabalhando para Satanás e o povo estão sendo enganado e não estão se dando conta dessas coisas. Isso é uma grande verdade. Aí você está dizendo aí do outro lado: ah, meu irmão, você está julgando, você não pode. Eu não estou julgando. E eu tenho esse direito de julgar ninguém? Não. Eu não estou julgando ninguém, não estou falando mal de ninguém, não. Apenas a verdade dentro da palavra de Deus. As igrejas católicas, evangélicas e muito mais por aí dentro das religiões são todas de Satanás, sem dúvida alguma, porque não pregam verdade do evangelho. Não prega a verdadeira verdade do evangelho, por isso que são de Satanás. Mas Deus é misericordioso e espera que todas essas pessoas que estão servindo a Satanás dentro dessas igrejas que eles criaram, inventaram, né, se arrependerem, né? Deus está dando essa oportunidade de se arrependerem e voltarem para Deus verdadeiramente. Isso é o que Deus espera de todo mundo, de toda a sua criação terrena, né, humana, né? Vamos ler. E ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas. Essa voz de muitas águas, são povos, né? São de povos, de gente, de muita gente, né? Essa voz aí de muitas águas é de muita gente, nações, tribos e etc. Essa voz aí é de muita gente, de muito povo, né? E como voz de grande trovão. E a voz que eu vi era como de arpistas que tocavam as suas harpas e cantavam um cântico novo diante do trono e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, porque lá em frente ao trono de Deus tem 4 seres viventes, tem 24 tronos arrodeados do trono de Deus, com 24 anciões sentados nesses tronos, né? Além desses 4 seres viventes. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil, aqueles que foram comprados da terra, que é os 144 mil israelitas virgem, né? 144 mil israelitas virgem que não se contaminaram com mulher, né? Lá nos tempos atrás. E esses 144 mil é o que anda com Cristo para onde é que ele vá, porque eles são os remidos, né? São os remidos de Cristo. Esses 144 mil israelitas que seguiram a lei de Moisés foram conduzidos até Cristo verdadeiramente e que não se contaminou com mulher. Cristo adquiriu esse povo para ele. Lá na antiguidade, né? Lá na antiguidade, esse povo seguiram antes de Cristo chegar. Eles seguiram a lei de Moisés fielmente, não se contaminaram com mulheres. E quando Cristo chegou, ele abraçou esses 144 jovens homens, ou já de idade, não sei a idade deles, mas são virgens. Eles não se contaminaram com mulheres, são israelitas das 12 tribos, né? Não só de uma.
12 tribos, cada uma 12.000, né? Eu vou aqui, né? Isso é o que aconteceu. E eles cantavam, né? Eles cantavam um cântico novo diante dos 4 seres viventes, dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão esses 144.000, que é o que segue o Cordeiro para onde quer que ele vá, né? Estes são os que não se contaminaram com mulheres, né? Esses 144.000 israelitas das 12 tribos foram tirados, eles, né? Eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Eles são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes foram comprados dentre os homens para serem as primícias de Deus e para o Cordeiro, né? Esse povo são israelitas, são das 12 tribos, né? Esses também, dentro daqueles 10% que seguiram a lei de Moisés, 10% só seguiram a lei de Moisés, 10% do povo israelita é que foram conduzidos até Cristo através da lei de Moisés, que é a igreja no deserto, né? Então, entre eles, né? Entre eles é que foi escolhido esses 144.000, né? Para ser as primícias de Deus e do Cordeiro, né? Esses 144.000, dentro de todos os 10% do povo israelitas que seguiram a lei de Moisés até Cristo, né? Porque a lei de Moisés foi dada ao povo israelita para serem conduzidos até Cristo. Quando Cristo chega, que ele se apresenta, né, seguidores fiel, sem errar nadinha dentro da lei de Moisés, eles são recebidos por Cristo, porque foram verdadeiros. Mas 90% do povo israelita abandonaram a lei de Moisés, abandonaram, né, a igreja do deserto, que é a própria lei de Moisés, e foram criar as suas próprias, indo para a legião do mal, a legião de Satanás. 90% do povo israelita com as tribos estão com Satanás. Por isso que Deus envia Cristo para resgatar eles. Que Deus não queria que isso acontecesse, mas aconteceu, porque o homem é falho, ele é ganancioso, ele é cheio, né? E eles foram atrás da palavra do homem e não da palavra de Deus, e se desviaram para Satanás. Por isso que Deus enviou seu filho, deu esse povo a ele para ele resgatar, mas eles não aceitaram e maquinaram e mataram Cristo crucificado, o povo israelita. Então, esses 144.000 que está descrito aqui, né? Eles foram desses 10% que foram conduzidos até Cristo, né? Virgem, foram escolhidos, eles são virgens das 12 tribos, né? De cada tribo foi considerada 1.200 homens de cada tribo. 12 tribos, 1.200 homens, dá 1.400, né? 440, né? Pessoas escolhidas de Deus para andar com um cordeiro, que não se contaminaram com mulher e seguiram a lei de Cristo ao pé da letra, né? São esses aí. Estes são que não se contaminaram com mulher, porque são virgens. Estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vá. Ele segue Cristo para onde ele for. Esses 144.000 seguem Cristo para onde vá, porque eles não são santos, são considerados santos porque não se contaminaram com mulheres, né? São israelitas das 12 tribos, lá de antigamente, né? Lá de antigamente eles morreram, né? Eles morreram,
mas espiritualmente Cristo vai chamar ele. Ele não está com Cristo agora. Esses 144 mil ainda não estão com Cristo. Não, eles não estão. Ele vai estar com Cristo lá no milênio. No milênio, quando Cristo vier no milênio, esses 144 mil vai estar com Cristo para onde ele for, né? Para onde ele for. Mas ainda não estão, porque ninguém subiu ao céu senão o que desceu. Isso é claro na Bíblia, né? Nem Maria está no céu, nem Josué está no céu, ninguém, nem Abraão está no céu, não. Nenhum deles, nenhum seguidores de Deus desde a criação até os dias de hoje, não estão no céu, no paraíso, né? No mundo habitável de Deus. Não estão, não tem ninguém ainda. Só o que veio e o que voltou, que foi Cristo, esse sim. Mas ninguém mais está lá. Quem pregar isso é uma grande mentira. É uma grande mentira. Não tem, né? E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis, né? Esses que seguiram, esses 144 mil, eles são irrepreensíveis, né? Por isso que eles estão com Cristo para onde ele for. Para onde ele for, estão com Cristo, tá? Ainda no livro das Revelações, capítulo é o 14, né? Isso foi esse relato aqui, né? Eu vou mostrar aqui o relato. É o cordeiro e os remidos, né? No Monte Sião. O cordeiro e os remidos no Monte Sião é no livro das Revelações de Cristo, do capítulo 1 ao 5, né? Do capítulo 1 ao 5. Agora, do capítulo 6, né? Do capítulo 6 ao 13, do capítulo 6 ao 13, no livro das Revelações de Cristo, capítulo 14, do 6 ao 13, tem 3 anjos que proclamam os juízos de Deus, né? 3 anjos proclamam os juízos de Deus. Aqui vai ser revelado esses 3 anjos revelando o que Deus vai julgar. Vamos ler, né? E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno. Preste atenção. É 3 anjos. Isso é no livro de Apocalipse 14, do versículo 6 ao 13. Ele vai relatar que 3 anjos proclamam os juízos de Deus. E vamos ver que juízos são esses que Deus vai proclamar, né? Lá no final dos tempos, para os pecadores, para as pessoas que não querem seguir a Deus. O juízo que vai acontecer é esse. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, né? É para todo mundo, mas para todo mundo, quem não tem esse evangelho, eu já tenho, né? Eu não preciso mais desse evangelho, porque eu já tenho. Mas para as pessoas que estão servindo a Satanás, não tem esse evangelho eterno. Quem não tem esse evangelho eterno? Quem é que não tem? Está explicando aqui que ele vai proclamar o juízo no último dia para essas pessoas, porque ele não tem. Quem é que não tem? O povo das igrejas católicas não tem esse evangelho. O povo das igrejas evangélicas não tem esse evangelho. Caso eles queiram, tem, né? Todos eles lêem a Bíblia, tanto os católicos, evangélicos e muitas outras religiões lêem a Bíblia, mas eles não têm o evangelho eterno, né? Eles não têm o evangelho eterno, que é
a lei de Cristo, a nova doutrina, né? Os seus mandamentos dados por Deus, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Deus enviou através de seu Filho, né? Isso é bem claro. O povo tem gente que não entende, claro, porque Satanás cega o entendimento dessas pessoas para que eles não voltem para Deus. Isso é o que acontece com as pessoas que seguem Satanás. Às vezes eu estou lendo para você aqui, né? Me desculpem primeiramente, me desculpem, me perdoe, me desculpem, me perdoe. Não pense que eu estou julgando vocês, porque eu não tenho esse direito. Eu não tenho esse poder de julgar vocês, jamais, porque eu não sou nada. Eu não sou ninguém, né? Mas a palavra de Deus julga vocês através de seus atos, através dos seus proceder e através das suas crenças e das suas fé errada, né? Porque a verdadeira fé, ela é a obediência a Deus com sinceridade e com amor puro. Isso é a verdadeira fé, isso é crer em Deus. Porque muita gente diz: ah, eu creio em Deus, eu creio em Cristo, mas anda na farra, né? Anda na bebedeira, anda sendo gay, anda sendo lésbica, anda se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, enganando, se pintando, fazendo tatuagem, usando brinco e etc, etc. Essa pessoa não tem a fé de Cristo e nem crê verdadeiramente, porque se crescem, não fazia nada disso que eu citei. Isso é uma verdade. Eu não estou falando isso aqui para julgar ninguém, nem falar mal de ninguém, não. Não tenho esse direito de fazer essas coisas. Não, eu falo essas coisas de acordo com o Evangelho eterno de Deus, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que é Jesus Cristo, meu povo. Isso é a verdade, a mais pura e sincera verdade. Se isso que eu estiver falando para vocês for mentira, eu quero que Deus mande um raio sobre mim agora e me destrua por completo. Me destrua por completo. Se isso que eu estiver falando para você for alguma mentira, alguma invenção, Deus pode me castigar agora e mandar um raio sobre mim agora e me destruir. Mas não é assim, meu amado. Deus quer que nós sejamos puros, sem mácula. É muito difícil. É muito difícil, porque as coisas de Satanás faz com que a nossa carne, a nossa carne, o nosso ser carnal, né? Além das suas concupiscências da carne e a concupiscência dos olhos, faz com que nós pecamos, porque eu sou pecador. Eu sou pecador. Agora, vamos ver que tipo de pecado é esse que Deus cobre. Que Deus cobre. Eu vou dar um exemplo, né? Eu vou dar um exemplo. A carne é fraca, isso está escrito. A carne, ela deseja tudo fazer a vontade de Satanás através da carne. Quem faz a vontade de Deus é o Espírito, mas a carne não faz, tá? Mas devemos, através do Espírito de Deus, ser contrário à carne, porque a Bíblia diz que o Espírito guerreia contra a carne o tempo todo. O Espírito de Deus guerreia contra a carne o tempo todo e a carne contra o Espírito o tempo todo. Porque a carne quer fazer as coisas de Satanás, mas o Espírito quer que façamos as coisas de Deus. Por isso que é uma guerra incessante em nosso ser, né? E devemos ter uma alta perseverança, uma alta confiança em Deus Todo-Poderoso,
para que possamos suportar o desejo da carne, para que possamos suportar a concupiscência da carne, para que possamos ser fiel a Deus, porque senão é muito difícil. Eu vou dar um exemplo. Através da concupiscência da carne e através da concupiscência dos olhos, nós pecamos, mas se temos a consciência desse evangelho eterno que está escrito aqui, que esse anjo voando pelo meio do céu tinha, evangelho eterno para que proclamar aos que habitam sobre a terra e toda a nação, esse evangelho, que é o que eu tenho. O que acontece? Esse evangelho em nós, em nosso ser, implantado em nossos corações, com sinceridade, com amor puro, crendo e tendo a fé de Cristo, que é a obediência a Deus, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, né, de que a carne é fraca e que essas concupiscências da carne e do olho nos levam a pecar. Mas se estamos com Deus verdadeiramente, eu vou dar um exemplo do que acontece. Eu estou em frente à minha casa, eu já fiz várias vezes essa comparação. Já fiz em várias lives, eu já fiz essa comparação em vídeos e etc. Mas vejam só, eu sou um cristão verdadeiro, eu sou membro da Igreja de Deus única e verdadeira, né? Trazida por Cristo, enviada por Deus, né? Que é a lei de Cristo, a sua doutrina e seus mandamentos. Não os de homens dos dias de hoje, dentro das igrejas falsificadas que eles criaram. Não. Mas veja bem, eu como cristão, membro dessa verdadeira igreja, tenho a concupiscência da carne e dos olhos. E o que acontece? O espírito de Deus e a carne lutando entre ambos, o que acontece? Eu estou na frente da minha calçada da minha casa e ao olhar assim de relance eu vejo uma moça vindo em minha direção de blusinha curtinha com a metade dos peitos de fora e a barriguinha de fora, correto? Um shortinho curtinho desenhando, né? Aquela coisa e o bumbum tudo de fora, aquelas pernonas de fora. Quando eu olho, assim que eu vejo essa moça descendo, seja moça, seja mulher, quando eu vejo ela descendo, vindo em minha direção, com esse traje indecente, contrário a Deus, o que é que acontece? A minha concupiscência é ativada. A minha concupiscência, ela é ativada. Tanto a concupiscência da carne, quanto a concupiscência dos olhos. Isso vale para homem e para mulher. Isso vale para homem e para mulher. O que é que acontece? Eu vejo essa pessoa vindo em minha direção e a concupiscência da carne está dizendo: olha o que vem ali. Olha o que está vindo em tua direção. Eu não estou mentindo a respeito disso. Isso é a mais pura verdade. Eu não estou dizendo que sou santo, meus amados. Mas o cristão, ele olha e vê e imediatamente a sua concupiscência, ela é ativada. E ela pede para você olhar o tempo todo. Isso é pecado. Isso é pecado. Presta atenção que eu vou chegar no ponto definido, né? Aí você é homem ou você também é mulher e vê um saradão, como ela chama, né? Um saradão vindo em direção dela, ela olha. E a concupiscência da carne está desejando. Isso é pecado, certo? Mas é um pecado até então leve, que o amor cobre esse pecado. Mas de que forma? Presta atenção, de que forma o amor vai cobrir esse pecado? É pecado porque você está olhando, você está acompanhando a pessoa. E ela vem, eu estou falando do meu ponto aqui, né? Ela vem com os peitos a metade de fora, a barriguinha, aquele shortinho escroto, com as pernonas, e eu venho acompanhando, pá. Quando chega na minha frente, em frente a mim, eu vim acompanhando por causa da minha concupiscência da carne.
a concupiscência dos olhos, vendo aquilo, ela está superaquecida, a minha concupiscência. Eu estou pecando porque eu estou olhando constantemente. O que eu deveria fazer quando eu visse, quando essa concupiscência fosse ativada? Entrar para dentro de casa. Entrar para dentro de casa e não esperar ela passar e depois terminar o que estava fazendo. Mas a concupiscência ela é mais alta do que o nosso pensamento, em certos pontos. Mas você espera ela passar. Quando chega na sua frente, você fala alguma coisa ou dá um psiu para essa moça, faz psiu. O que é que aconteceu ali naquele exato momento? O pecado se tornou grave, porque você está cometendo adultério. Eu sou uma pessoa casada, a moça veio, eu estou pecando porque eu estou olhando para ela. Eu estou olhando para as carnes dela porque ela está escrota, né? Ela está escrota, vestida escrotamente. Com os peitos de fora, a barriga, a bunda e o negócio na frente, né? Aquele shortinho muito escroto. Eu estou olhando, tudo bem, estou em pecado, estou em pecado. Mas quando ela chegar na minha frente, eu der um psiu para ela, eu estou cometendo adultério. Isso é um pecado grave para com Deus e para com a minha esposa, porque eu estou cometendo adultério só por dar aquele psiu. Aí muita gente, e é assim, irmão? É, claro que é. Isso está na doutrina de Cristo. Porque na lei de Moisés, esse adultério de que eu estou falando aqui, você tinha que pegar a mulher do próximo, né? Você tinha que pegar ela, transar com ela. Mas, se fosse fragado, alguém fragasse, morria apedrejado, os dois, ambos. Se fosse fragado cometendo adultério, morriam apedrejados no mesmo instante. Isso é na lei de Moisés. Na lei de Cristo é diferente. É por isso que estamos na lei de Cristo e não na lei de Moisés. A lei de Moisés já era. A lei de Moisés passou, porque é falha. A lei de Moisés é falha. É inútil. Eu estou falando isso porque está na Bíblia. Pelo menos na minha Bíblia está escrito assim, que é falha e inútil, né? Nessa Bíblia que eu estou lendo, ela está dessa forma. Mas a lei de Moisés, para se concretizar um adultério, você transa com a mulher do amigo, do próximo. Na lei de Cristo, não. Na lei de Cristo é muito mais amplo, muito mais sério, muito mais severo, porque Cristo quer você seja santo, seja santificado e não praticar. Por isso que diz na lei de Cristo, se você olhar para uma mulher para a cobiçar, você está cometendo adultério. É como eu disse, essa moça vem, eu estou olhando, estou pecando, mas não estou cometendo adultério ainda. Eu estou olhando ela passar, eu estou pecando, mas não estou cometendo adultério. Mas no momento em que ela passar por mim e eu der um psiu para ela, eu estou cometendo adultério. Da mesma forma, é outras passagens, como matar uma pessoa, né? Na lei de Moisés, para você ser um homicida, você tinha que matar uma pessoa, né? Na lei de Cristo, quando você pensa, imagina em tramar matar alguém, você já matou, você já é homicida. Na lei de Cristo, né? Na lei de Moisés, você tem que matar a pessoa. Na lei de Cristo, basta você pensar, meditar, tramar que vai matar uma pessoa, você já é homicida. Você já matou para Deus. Porque Deus não quer pensamento mal em seus servos. Deus não quer. Deus não quer. Não é que eu não tenho um pensamento mal. Tenho. Todos nós temos.
Todos nós peca, porque Deus sabe que nós peca. Por isso que ele diz, não há um sequer na terra que não peque. Por mais santo que seja, ele peca. Agora, é um pecado que é coberto pelo amor. Tanto pelo amor de Deus, quanto o amor que você pratica. Porque você só é uma pessoa de Deus quando tem amor verdadeiro para com seu próximo e para consigo mesmo. Com verdade, sem falsidade. Isso é o amor de Deus. Se você tem esse amor verdadeiro em si, em seu ser, porque o amor verdadeiro, ele não te leva a fazer coisas erradas. Não leva. Porque é o amor de Deus que está em ti. Está entendendo? É isso que acontece. Mas vamos ver agora o relato desse juízo de Deus que esses 3 anjos vai proclamar. Vamos ler. E vi outro anjo voando pelo meio do céu e tinha um evangelho eterno. Um evangelho eterno. Que evangelho é esse? A lei de Cristo, a nova aliança, suas doutrinas e seus mandamentos, que é a única e verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus, né? Temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, né? E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de águas, né? Tá falando isso para quem? Para as pessoas que não têm esse evangelho eterno, para as pessoas que não conhecem Deus nem Cristo verdadeiramente em seus corações. Porque a pessoa que anda verdadeiramente em Cristo, que anda no verdadeiro evangelho eterno, ele não vai pedir dízimo, ele não vai fazer campanha, ele não vai fazer santa ceia para arrecadar mais, ele não vai fazer jejum para tirar dinheiro mais, ele não vai fazer congresso pra, né, nas cidades, como as igrejas fazem por aí, para tirar dinheiro do povo, né? Ele não vai querer dinheiro toda vez que você entrar na igreja. E principalmente a igreja que não veio de Deus. Ele não vai criar uma igreja que não veio de Deus. Porque o homem que cria uma igreja que não vem de Deus é de Satanás. Isso é a mais pura verdade, meus amados. Eu não estou mentindo, não. Se eu estiver mentindo, Deus pode mandar um raio sobre mim nesse instante e me destruir, e eu agradeço. Mas isso é a mais pura verdade. É duro ouvir isso. Tem palavras aqui que diz, como o apóstolo Paulo, duro é ouvir isso, né? Tem aí uma passagem aí que relata umas coisas assim. Duro é ouvir esse discurso, né? Porque é a verdade. E a verdade, ela às vezes incomoda, faz com que as pessoas chorem, né? Mas é a verdade. Se você está na verdade, você está com Deus. Mas se você está apoiando um mentiroso, um enganador, você não está com Deus, você está com Satanás. Se você está numa igreja católica, você não está com Deus. Por mais que ele fale de Deus, fale de Cristo, mas é enganando você, você não está com Deus, está com Satanás. Dentro das igrejas evangélicas, da mesma forma, porque os pastores não pregam a verdade, eles pregam para tirar dinheiro de você. Eles ganham salário para tirar o dinheiro de você e enganar você. Isso é verdade, não é mentira. Por isso que eles fazem teologia, escatologia e não sei o que, não sei o que mais. Porque aí eles vão aprender como enganar vocês mais fácil. Vocês acreditam porque está falando da Bíblia. Vocês acreditam porque está falando de Deus. Vocês acreditam porque está falando de Cristo. Mas o próprio Cristo diz que muitos, não é pouco, é muitos que virão em meu nome pregando coisas para enganar, se possível, até os escolhidos. E isso é o que está acontecendo nos dias de hoje, sem dúvida alguma, tá? Sem dúvida alguma.
dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora, né? Obrigado, meu amor. É chegada a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez o céu, a terra e as fontes d'água, mas o povo quer adorar Satanás. Todas as igrejas, igreja santa fulana de tal, igreja santo fulano de tal, é de Deus? Não, é de Satanás, porque tem uma estátua de Satanás dentro dela. E o povo vai lá, se ajoelha, adoram. É de Satanás, né? Isso é a mais pura verdade. É a mais pura verdade. Tá falando de Deus? Tá. Tá lendo a Bíblia? Tá, mas é para engano. É para engano, simplesmente. E um segundo anjo, esse foi 3 anjos, né? O primeiro anjo, agora veio o segundo anjo. O segundo anjo do ano caiu com grande... Caiu, o segundo anjo está avisando, né? Caiu a grande Babilônia, né? O primeiro anjo está dizendo que devemos adorar, né? Está dizendo: temei a Deus, dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Adorar é aquele que fez a terra e o céu. Não é para adorar Maria, não é para adorar Santa Terezinha, Santa Joana, sei que lá. Não é. Adora aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. Esse é o recado que Cristo está falando, mandando, revelando a João, aqui no livro das revelações de Cristo, que se chama Apocalipse 14, capítulo 7, está dizendo: temei a Deus, dai glória, porque é chegado a hora do seu juízo. Se ele já lá puxando para os últimos dias, para as pessoas que não querem atentar para a verdade do verdadeiro evangelho eterno, que é o verdadeiro evangelho, que é a verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Deus mandou através de seu Filho Jesus Cristo, né? E ele está dizendo: temei a Deus, dai-lhe glória, é chegada a hora do juízo. Adorar é aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes de água. E outro anjo, né? Vi outro anjo, o segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, que a todas as nações deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Esse anjo está falando de quem? Das igrejas falsificadas, principalmente da igreja católica, né? Caiu a grande Babilônia, que a todas as... Quem é que ensina todas as nações? Quem é que ensina todas as nações as abominações de Deus? Quem é? Qual é essa igreja que está firmada em todo o mundo, ensinando abominações a Deus? Não é a igreja católica? É ela, porque ela é de Satanás. Ela é a chefe. Ela é a chefe. Ela é a secretária de Satanás. A igreja católica, ela é secretária de Satanás. Eu não estou aqui julgando, falando mal de ninguém não, meu amado. É de acordo com o que está escrito, né? Dizendo com grande voz, dizendo o anjo: caiu a grande Babilônia, que, presta atenção, que todas as nações deu de beber, né? Deu de beber do vinho da ira da sua prostituição. Ela é prostituta. A igreja católica é a grande prostituta. Ela é a chefe de todas as abominações do mundo. Fala de Deus? Fala. Fala de Cristo? Fala. Apenas para camuflar a verdade de Deus e a mentira, e mostrar a aparência de Satanás. O povo não entende, né? E o segundo anjo dizendo: caiu, sim, seu Rali, né? Caiu a grande Babilônia. Seguiu ainda um terceiro anjo. Veio outro terceiro anjo, que é 3 anjos, né? Que está falando, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta,
Presta atenção. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, né? Porque a besta e a sua imagem, e receber o sinal da fronte, né? O sinal na fronte, muita gente, né, faz, né? As pessoas lá dentro da igreja não recebem um sinal na fronte, vai aqui, né? Porque cruz é maldição. Muita gente pensa que está com a cruz, não sabe da verdade, aí usa uma cruz. Eu já usei, né? Eu já usei o sinal da besta, né? Essa cruzinha aqui, que é recebido na testa, o padre não faz. Quando você está comungando lá com o padre, ele não faz um sinalzinho assim na sua testa. Isso é o sinal da besta, né? É o sinal da besta, porque cruz é maldição, não é benção. Cruz é maldição. Está na Bíblia, está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Né? Cristo se tornou um maldito por causa do povo israelitas, por causa das tribos que não aceitou esse verdadeiro evangelho eterno, que é a igreja de Deus. Por isso que mataram ele, maquinaram e mataram ele, por não aceitar essa igreja que ele trouxe. Também o tal beberá o vinho da ira de Deus. Essa besta, né, que o povo vai adorar e vai receber o sinal da fronte, né? Também o tal, a pessoa, né? Porque ele está dizendo aqui, se alguém adorar a besta, se alguém adorar, né? Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na fronte, porque muitos estão lá na igreja recebendo esse sinal da besta. Os padres e os outros fazem esse sinal nas pessoas, que é o sinal da besta, que é maldição. Isso não é mentira, minha gente, isso é a mais pura verdade. Presta atenção, porque daqui para frente vocês vão ver muita coisa interessante no livro das revelações de Cristo para os últimos dias. Para os últimos dias. Vocês vão ver muita revelação aqui no livro das revelações, que se chama Apocalipse. E também o tal, essa pessoa que vai adorar a besta, ele vai beber do vinho da ira de Deus. Essa pessoa, né? Essa pessoa que está adorando a besta, né? Porque adorar a besta é adorar todas essas igrejas que é de santo, de santa. Porque não foi Deus quem criou aquela santa, não foi Deus quem criou aquele santo, não foi Deus quem criou aquela igreja para aquele santo ou para aquela santa. Foi o homem, o trabalhador de Satanás. Né? O trabalhador de Satanás foi quem criou aquele santo. Primeiro ele cria o santo, né? Eles fazem uma votação e diz, pronto, aquela pessoa agora é santo fulano de tal. Não foi Deus quem criou Santa, por exemplo, Santa Efigênia, Santa Matilde, Santa Aparecida. Foi criada por Deus? Não, foi criado por homens. Foi criadas por homens, não foi por Deus. Por Deus, isso é tão claro, tão fácil de entender, mas o diabo trabalha para que as pessoas não entendam essas coisas. Porque o diabo é poderoso, o diabo é um Deus também, espiritualmente. Então, se alguém adorar essa besta, o que é que vai acontecer? Vai receber beber do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura. Isso é lá nos últimos dias, quando esse mundo está nos últimos momentos para se acabar, né? Que está preparado sem mistura, no cálice da sua ira,
e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, porque eles vão estar nas alturas e aqui na terra vai estar o lago de fogo e de enxofre, porque essa terra há de derreter junto com esse céu que nós vemos, e os outros vão derreter e aqui vai se tornar um lago de fogo. Mas na hora do julgamento final, ninguém está aqui. No último instante do julgamento final de Cristo, que Cristo vai dar quando terminar os 1000 anos, ele vai estar aqui na terra durante 1000 anos com todos os seus, doutrinando as pessoas de Satanás. Doutrinando, vai doutrinar todo mundo, porque muitos já morreram e vão ressuscitar para esse trabalho com Cristo. E vai doutrinar tanto os que morreram quanto os que estão vivos, mas muito mais os que estão vivos, né? Os que estão mortos lá na prisão, os que morreram sem Cristo, sem Deus, eles estão em uma prisão. Os que morreram sem Cristo, sem Deus, rebelde a Deus, eles estão em uma prisão. E lá nessa prisão tem pregador de Deus lá, sem dúvida, porque de Cristo, quando morreu, ele foi lá pregar para esses espíritos que não eram de Deus, e certamente Cristo deixou um pregador lá para esses espíritos do mal que morreram contrário a Deus. Eles estão lá. No último dia, alguns deles podem estar salvos, mas a maioria não. E é quando eles vão ser julgados lá no céu. Os que estão de Deus vai direto, não tem julgamento. As pessoas que são achadas dignas de Deus não terão julgamento no último dia. O julgamento é daqueles que fizeram os seus atos pecaminosos contrário a Deus. Não é que todos sejam julgados, condenados, não, porque tem muitos que ainda vão ser redimidos, porque eles vão se arrepender no último instante, e de acordo com as suas boas obras, quando eles se arrependerem, por eles ter feito muito mais obras boas do que mal, eles são acolhidos por Deus, serão acolhidos. Por isso que eu digo, meu povo, a partir de agora, você que está me ouvindo, abandone de ser gay, abandone de ser lésbica, abandone a farra e tudo quanto for maligno, tá de brinco, de batom, pintando para causar pecado ao próximo, vestindo roupa escrota, desenhando o corpo com aquela roupa ligada, né? Pare com isso, deixa a farra, deixa a prostituição, deixa o adultério, o engano, a mentira, a fofoca, a inveja, né? Não roube, não mate, etc, etc. Deus te aceita. Deus te aceita. Mas se você continuar com essas coisas que eu estou falando aqui, você vai ser reprovado com certeza. Com toda a certeza. Você tem que se arrepender fielmente, de coração, com sinceridade, com amor puro, para Deus te recebe, justamente. Porque tem evangélico por aí que diz que Deus odeia o pecado e ama o pecador. Que conversa é essa? Isso é conversa para boi dormir. Deus não vai amar um pecador. Não, jamais. Fosse assim, nem precisaria de eu estar falando alguma coisa aqui para vocês. Nem era necessário, né? Nem era necessário eu estar aqui falando de Deus para vocês. Se fosse dessa forma, de Deus odiar o pecado e amar o pecador. Não é dessa forma. Isso é um puro engano. Agora, se o pecador se arrepender de verdade, com sinceridade, e colocar um amor puro e sincero em seus corações, e deixar tudo aquilo que é abominável a Deus, disso que eu falei agora há pouco, sim, Deus vai te receber de braços abertos, vai, com toda a certeza, e você poderá ter vida eterna.
porque não vai mais praticar aquelas coisas abomináveis a Deus, contrária daquilo que Ele quer. Deus quer que todos sejamos santos diante dEle. É muito difícil, porque Ele sabe, o próprio Deus sabe, que nós pecamos diariamente, né? Agora, é um pecado que o amor cobre. É um pecado que não chega a Deus. Não chega, né? Porque o amor cobre esse pecado. Está escrito, o amor cobre uma multidão de pecados. Mas não se enganem. Não se engane, depende do pecado. Se você está em adultério, você, meu querido, você tem que se arrepender muito disso. Se você está bebendo, enchendo a cara, fazendo tudo contrário a Deus, chega em casa, bate na mulher, dá nos filhos, deixa faltar a feira. Deus está te amando? Não está, meu amor. Larga a mão disso. Você está sendo gay, está achando bom ser gay. Satanás está pulando de alegria, mas Deus está triste, está chorando por você ser gay. Da mesma forma a mulher por ser lésbica. Você está saltitante, tá bom, tá assim, né? Mas se você não abandonar, você vai ser reprovada. Não tem como não. É, porque eu já vi até gente aqui no Quai, num sitezinho aí, dizendo, uma vez eu vi um vídeo, falando, o versículo fulano de tal, não sei o que, se achando que tá salvo porque é lésbica. Não existe. Não existe. É mentira. Deus não vai te aceitar sendo contrário a Ele. Contrário ao que Ele ordena. Deus não vai te aceitar. A não ser que você se arrependa com sinceridade. Que entre em seu coração o amor puro e a fé de Cristo, que é a obediência a Deus. Se não, já é, nada feito, né? Também beberá do vinho da ira de Deus, que se acha preparado sem mistura, não tem mistura, é puro, no cálice da sua ira, da ira de Deus, e será atormentado no fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Quem são essas pessoas? Os pecadores. A fumaça do seu tormento soberá para todo sempre. Sobe para todo sempre. Por que sobe? Esse é aqui na terra o lago de fogo. E a fumaça não vai subir da terra para baixo, vai subir da terra para cima, né? Então essas pessoas de Satanás vai ficar aqui na terra, que vai se transformar em um lago de fogo. Tudo vai derreter. O banco abarrotado de ouro vai derreter. A sua mansão, como eu já vi nas Bahamas, meu Deus. É numa cidade muito rica, que até os corrimãos, os trincos da porta, é tudo de ouro, né? Tudo isso vai derreter, né? Tudo vai derreter. Vai se tornar em um lago de fogo. Isso aqui. Porque Deus vai criar outro mundo. Deus vai criar novos céus e nova terra. E essa aqui já é. Se Ele vai criar novos céus e novas terras, porque essa aqui já era. Tem gente que diz aí, numa falsa igreja, se eu não me engano é Testemunha de Jeová, que fala isso, que aqui na terra é que vai ser o paraíso. Parece que eles pregam isso. Os Testemunhas de Jeová prega isso, que aqui, se aqui vai ser um lago de fogo, como é que aqui vai ser o paraíso? Para eles, isso é a verdade. Eles até não estão mentindo não, né? Aqui vai ser o paraíso deles, porque são de Satanás. Eles não estão mentindo não, eles estão falando a verdade. Agora, paraíso de Deus jamais, mas deles sim, porque é o paraíso de Satanás, vai ser aqui nessa terra quando se tornar em um lago de fogo e enxofre. E a sua fumaça sobe de dia e de noite, né? E nem tem repouso nem de dia e nem de noite, aquele que adora a besta. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre,
e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, e nem aquele que recebe o sinal do seu nome, que é, né, nas igrejas, né? O povo não recebe esse sinalzinho lá nas igrejas. Aqui está a perseverança do santo, aquele que guarda os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, né, que é a obediência, esse sim. Então houve uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos desde agora que morrem no Senhor, né? Porque tem os que morrem para Deus são aqueles que estão em pecado. Esse que morre desde agora morre no Senhor, esses não morrem, sim, diz o Espírito, para que descanse do seu trabalho, pois as suas obras os acompanham. Por isso devemos fazer boas obras sempre, ajudar o nosso inimigo, perdoar o nosso inimigo. Ele está fazendo mal a você todo dia e você tem que abraçar ele todo dia, porque isso é uma boa obra. Você está dando de comer a quem tem fome, ajudando. Se você tem e pode, faça. Não deixe para depois. Tem aquela oportunidade, faça o bem, porque fazendo isso você está amontoando brasas de fogo para o último dia. E no último dia, essas brasas de fogo vai contar no batismo do Espírito Santo para a sua salvação e vida eterna, né? Aqueles que morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, né? E as suas obras os acompanham, né? Bem, meus amados, eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Com muita paz, saúde, felicidade e prosperidade, né? Voltarei com o próximo vídeo aqui no livro das Revelações de Cristo. No capítulo ainda é o 14, o versículo é 14 em diante, que vai falar a ceifa e a vindima. A ceifa e a vindima. Este é o próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que você, meus amados, tenham sinceridade naquilo dentro do Evangelho. Que vocês tenham a fé de Cristo, que é obediência a Deus, com amor puro e sincero no coração, porque se não for com esse amor puro e sincero, também não vai servir. Primeiramente tem que ter o amor puro e sincero, sem mácula. Sem isso, você também está perdido, com certeza. Porque o amor fingido não serve. O amor fingido, ele traz uma multidão de pecados também. Mas o amor sincero, ele cobre uma multidão de pecados. Isso é a verdade, né? Deixa aí um joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal, né? Compartilhem esses vídeos com mais pessoas para que possa ver a verdade no Evangelho, né? Para que vocês aprendam, né? E ative o sininho para receber as notificações quando eu gravar um novo vídeo. E tenho dito